Nós vamos estudar a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos ler o capítulo 6 de 1 Coríntios. Amados irmãos, nós estamos estudando a exposição na carta de 1 Coríntios. Domingo passado nós trabalhamos o capítulo 5. O capítulo 5, no final, ele vai trazer a ênfase naquilo que foi o assunto que nós trabalhamos. Havia na igreja de Corinto vários problemas. Nós começamos no capítulo 1 e até aqui, no capítulo 6, encerrando essa primeira etapa de problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Divisão, imoralidade, disputas entre irmãos, comprometimento com o mundo, e tudo isso com uma origem: a imaturidade dos crentes daquela igreja, que se consideravam maduros, mas Paulo diz que eles tomavam o quê? Leite ainda. Era somente uma aparência, que eles acreditaram nela, e que Paulo diz: vocês são imaturos, e é por isso que estão acontecendo tantos problemas. Os olhos eram voltados para os homens, e não para Cristo, e eles se alinhavam ao padrão mundano, mesmo sendo crentes. E Paulo vai corrigir essa percepção, essa maneira de enxergar o mundo, a maneira de ser crente. Paulo vai dizer: não é assim. E nessa noite eu quero destacar o seguinte tema: somos escravos de Cristo Jesus. Somos escravos de Cristo Jesus. Acompanhe comigo a leitura no capítulo 6, a partir do verso 1. Olha só, nós leremos até o verso 20. Diz assim: quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isto para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao mesmo um sábio entre vocês, para que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês, porque não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos juntos o verso 12? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Vamos juntos agora o verso 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por este culto na Tua presença santa e bendita. Te louvamos pela Tua palavra, que o Senhor edifique as nossas vidas, que o Senhor forje o nosso caráter a cada dia à luz da imagem da pessoa de Cristo Jesus. Que a Tua palavra seja na nossa vida terra boa, que nós tenhamos um coração terra boa. A Tua palavra é poderosa para nos transformar e nós desejamos isso. Nós oramos assim em Teu nome, Senhor. Amém. Amados irmãos, quantos já assistiram aquele filme chamado 12 anos de escravidão? Nossa, muito pouco. É um excelente filme, 12 anos de escravidão. Mas é filme para assistir uma vez só, porque você chora tudo e não quer assistir de novo, né? Mas é um filme muito bom, 12 anos de escravidão. A escravidão é uma das marcas mais terríveis da história da humanidade. Mas nós vamos ver hoje que nós temos uma proposta diferente. Eu quero destacar mais uma vez o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto achava-se autossuficiente, de maneira que não estava preocupada a alinhar o comportamento, a maneira de pensar, segundo os ensinos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sempre deixou uma mensagem clara por meio da pregação. Mas os coríntios fizeram uma banalização da graça oferecida por Jesus Cristo. E é por isso que Paulo está tratando este assunto. A banalização da graça foi a tal ponto que no meio da igreja, se você voltar novamente ao capítulo 5, no final, nós estudamos até o verso 13, e aqui no verso 5, diz assim, o final, versículo 12: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. E expulsem o malfeitor no meio de vocês. Nós estudamos domingo passado, a disciplina eclesiástica, ela é presente na igreja do Senhor Jesus. E Paulo está dizendo, esse homem, ele não está agindo como crente. E mais, ele está sendo uma pessoa que é pedra de tropeço na vida dos crentes. Vocês afastem-se dele e coloquem ele afastado da igreja. E agora no capítulo 6, Paulo continua os problemas. No verso 1 em diante, diz que tem irmãos levando outros na justiça, para resolver questões que poderiam ser resolvidas entre os crentes. Também diz que havia imoralidade. Os gregos tinham uma teoria: o que de fato vale é a alma, o corpo pouco aproveita. Qual é o entendimento disso na prática? Você pode temer a Deus
E o que você faz com o seu corpo físico tanto importa. Então você pode se envolver com a prostituição, por exemplo. Lá em Corinto tinha um grande templo de qual deusa? Afrodite. Essa deusa era cultuada, adorada com paganismo. E também de maneira que havia sacerdotisas para a promiscuidade. E qual é então o entendimento da igreja em Corinto? Cristo não está preocupado com o nosso corpo. Cristo não está atento às necessidades, afinal de contas, Jesus, melhor dizendo, o apóstolo Paulo faz uma metáfora também dizendo, olha, acompanhe aí o versículo que ele diz, versículo 13, o estômago, os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Mas o versículo continua, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo, olha só que interessante, Paulo está dizendo, vocês acham que o corpo é só mesmo uma questão biológica? Não, o corpo de vocês pertence agora a Cristo Jesus. Então, nesta noite eu quero destacar o seguinte ponto para iniciarmos, fomos comprados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 20, 6, 20, diz assim, porque vocês foram comprados por preço, agora pois glorifique o Deus no corpo de vocês. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, nos mostra qual foi o preço. E sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados de qual tipo de vida? Inútil, que seus pais lhe legaram. Aqui não está dizendo mal do pai, não. O pai era um pilantra e por isso deu uma vida ruim. Não, o pai era trabalhador, o pai era dedicado, o pai era um exemplo, mas o pai era pecador. E qualquer pai, seja o melhor pai que tiver, ele transmite o pecado ele é transmitido, ele é na família presente nas nossas crianças. E Paulo está dizendo, Pedro, olha, vocês foram resgatados da vida inútil que os pais lhe legaram, que não haveria proveito, que teria uma finalidade de destruição. Versículo 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem o quê? Sem defeito e sem mácula. Nós não fomos resgatados por preço de ouro, prata, mas nós fomos comprados com o sangue do cordeiro, e de maneira que esse cordeiro, ele é sem mácula, sem defeito. 1 Coríntios 6, 11, acompanha aí o versículo 11 no nosso capítulo, versículo 11. Alguns de vocês eram assim, eram como? Ladrões, avarentos, bêbados, verso 10. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram o quê? Justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. Amados irmãos, a igreja de Corinto, a igreja do Senhor Jesus em todos os lugares, de todas as eras, foi comprada. Aquilo que aconteceu não foi simplesmente um líder que diz apenas faça isso, faça aquilo. Foi pago um preço para comprar você de uma situação que você não daria conta de ser liberto. A palavra do Senhor nos apresenta que o salário do pecado, Romanos 6, 23, olha só esse texto tão conhecido, Romanos 6, 23, para nós lermos rapidamente aqui na projeção. Porque o salário, como é que nós podemos entender isso? Pastor, quer dizer que eu já nasço pecador?
Isso. Nós temos que entender isso. Porque se nós não entendermos a nossa dívida, nós não vamos entender o crédito que foi depositado para nós. Porque nós nascemos pecadores. A imputação é uma palavra que nós temos que relembrar. É quando é creditado a outro aquilo que alguém dispensou, creditou a outro. O que nós temos em Adão? Nós temos em Adão não somente um homem, mas nós temos ali um representante de toda raça humana. Na teologia é chamado de pacto federal, uma relação onde o homem ali, quando ele peca e se rebela contra Deus, todos os seus descendentes, do primeiro até aquele que está nascendo hoje, nasce nesta vida com uma condição pecador, porque assim aconteceu. Adão foi o representante e nós temos a natureza adâmica em nós. Nós nascemos com ela. A natureza adâmica é a condição de vivermos com o pecado presente, exalando e muitas vezes escondido, mas presente e real na nossa vida. A relação que nós temos é que agora, Paulo deixa bem claro, vocês foram comprados. A raiz do pecado em Adão, como nosso representante, tinha que ter uma solução. E qual é a solução? Isaías 53, verso 6. O Senhor, deixa eu ler todo. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Vamos junto bem forte, a parte final? Mas o Senhor fez cair sobre quem? Ele, a iniquidade de todos nós. Apontando agora para a pessoa de Cristo. O profeta Isaías, mantenha a projeção sempre, por favor, Rafa, pelo menos uns 20 segundinhos. Quando nós temos em Adão, recebemos uma maldição, fomos amaldiçoados. A relação de um homem pecador não é bonitinha. A relação de uma pessoa pecadora é terrível. A condição que estávamos era de tragédia, o nosso final não seria bom. Mas Deus preparou um plano para nos tirar e nos resgatar da escravidão do pecado. Perceba que é uma escravidão terrível. Ela passa de geração para geração. Então agora Deus, preparando por meio de Cristo Jesus, o Senhor fez cair sobre ele. E aqui eu quero que você entenda, Cristo Jesus foi enviado para ser o nosso substituto. Jesus veio como homem para ser o quê? Perfeito. O primeiro Adão, o homem que surgiu, que foi criado por Deus, ele tropeçou, ele quebrou a lei de Deus. E depois disso, ninguém deu conta de viver alinhado com a lei de Deus. O que Deus fez? Enviou o serafim, o arcanjo Miguel. Daria certo se o arcanjo Miguel fosse morto na cruz do Calvário? É uma resposta bem simples. Eles são seres humanos, então não paga. Uma ovelha paga? Não, não paga. E se você me perguntar, pastor, mas o Antigo Testamento, eu vou te dar um endereço. EBD, todo domingo às 9h30 da manhã. E aí você vai começar a entender mais. Elas apontavam para aquele que de fato seria um de nós. Se a maldição do pecado entrou por meio de um homem, Deus agora proporciona a nós o nosso substituto, e por meio da sua pessoa, Cristo Jesus, imputa a nós. Pastor, mas como é que é essa imputação? Jesus, ele era o Cordeiro perfeito.
Jesus, ele tinha 100% natureza humana e 100% Deus. Quando o sacrifício era feito, o animal tinha que ser como no Antigo Testamento? Perfeito. Não podia ter um defeitinho, senão estava rejeitado o sacrifício. O sangue que foi lá na cruz, derramado, ele era puro. O sangue de Cristo era puro? Sim. Então nós somos perdoados, nós somos creditados, nós recebemos os méritos de Cristo, porque o sangue de Jesus era 100% perfeito e puro. Amém? Mas se fosse só isso, não teríamos condições ainda de sermos chamados justificados. A relação de ser justificado é a condição de nos comprar, de nos tirar da escravidão do pecado. O pecado pedia conta. Espera aí, como é que pode? Se produzir o salário do pecado é a morte, então todos que pecam precisam morrer. A lógica era essa. Então Jesus é pendurado, levantado no madeiro, o seu sangue puro, perfeito. Mas não somente isso, como foram as obras de Jesus durante a sua vida na terra? Perfeita. Ele cumpre a lei do primeiro momento de vida. O 8º dia foi circuncidado, cumpriu toda a lei de Israel, e tudo que ele produziu na sua vida, na maneira de viver, ele vai para a cruz e se apresenta como o nosso substituto, de maneira que aquilo que você não dá conta de fazer, ele foi perfeito na maneira de pensar, de agir, de ficar calado, de suportar ofensas. Jesus Cristo viveu uma vida perfeita e por causa disso, por esse motivo, por causa disso, Cristo Jesus imputa a nós os méritos dele. Então Deus olha para você, estava escravizado no pecado, não tinha como você se desvencilhar do seu escravizador. Quem? O pecado. Quem? Não sei, tem acontecido muito, né? O pessoal está mostrando bastante. Umas famílias escravizadas por dívida no Oriente Médio. Vocês estão acompanhando? Várias. A pessoa ganha R$100 por semana, mas para ele trabalhar com a família dele ali, ele gasta 300. E aí o que acontece com ele? Durante um ano, ele fica endividado por 20. E está acontecendo ações missionárias, trabalhos feitos para ir lá e comprar aquela família, para que ela possa ter novamente uma condição de vida liberta. Olha só, essa é uma realidade dos nossos dias. O que Cristo fez por mim e por você? Nós estávamos escravizados por causa do pecado, e se o salário do pecado é a morte, não tinha condições de sermos libertos, mas Cristo, através da sua obra na cruz, através da sua justiça perfeita, sua vida perfeita, transferiu a você os méritos dele, e por meio desses méritos transferidos a você, o que ele recebeu? O seu e o meu pecado. Cristo morre o justo pelos injustos. E quando Cristo morre naquela cruz, ele morre levando o nosso pecado, e por meio do nosso pecado, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, perfeito, mas ele morre, ele sofre o abandono de Deus naquela cruz, para que você experimentasse a libertação do cativeiro do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Vocês foram já santificados, verso 11, lavados, santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma frase de um puritano, ele diz assim: vinde, então, ele é o Isaac Ambrose, aprendemos a ler essa carta de amor enviada do céu e escritas
escrita em letras de sangue. Cristo foi açoitado no corpo inteiro, porque no corpo inteiro estávamos cheios de chagas, de feridas, machucados e com chagas putrefatas. Ah, que amor maravilhoso, amor divino, foi o amor de Jesus, um amor que ultrapassa em muito o amor de homens, ou mulheres, ou anjos. Amados irmãos, essa obra foi realizada por Cristo para libertá-lo do cativeiro do pecado. A nossa dádiva é a realização de uma obra que Cristo faz para expiar os nossos pecados. A expiação é a obra onde Cristo se entrega, e agora nós somos justificados porque a expiação de Cristo, Deus recebeu, o justo morrendo pelos injustos. E essa dádiva nós agora desfrutamos. Colossenses 2,14 trata bem o que nós recebemos. Vamos ler bem forte junto? Eu estou ficando velho, hein? As letras estão embaralhando, Cade. Velho não, só um par de lentes. Pronto, né? Resolve. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. O escrito de dívida foi resolvido no madeiro, e você foi comprado pelo Senhor da sua vida. Fomos comprados pelo Senhor Jesus. Um outro puritano chamado Charnock, do século XVII, diz assim: um veredito de inocente é dado no tribunal de Deus, quando esse sangue é invocado, e um veredito de inocente é registrado na consciência, quando esse sangue é aspergido. Ele satisfaz a justiça de Deus e extingue a ira. Quando este sangue é invocado perante seu tribunal, ele silencia as acusações do pecado e acalma os tumultos numa consciência em conflito, quando é aspergido esse sangue na alma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus por isso. Efésios 1,13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também a fé. Nós não somos salvos. A nossa relação com a fé é: não somos salvos porque a fé é o objeto da nossa salvação. A fé é o meio. Por meio da fé cremos na obra realizada por Cristo. Cristo Jesus precisa ser crido no seu coração. Cristo Jesus tem que te convencer que você estava perdido, que você tinha um escrito de dívidas impagável. Você tinha uma dívida que ninguém dava conta de pagar. E agora Cristo Jesus, por meio do seu sangue perfeito, o Deus encarnado, mas você precisa crer. A relação é assim: o evangelho da salvação é apresentado, a pessoa crê nessa obra, e o Espírito Santo é colocado como selo: esse me pertence. O Espírito é o penhor, verso 14. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você foi comprado. Pode colocar a plaquinha: novo dono, nova administração. Deus investiu tudo em nós. Ele comprou Ele nos comprou não com coisas perecíveis. Somos dele duplamente. Foi ele que nos criou e foi ele que de maneira graciosa nos redimiu. Esse é um amor que talvez algum marido não consiga
nem de perto imaginar como é isso. Porque não é assim a geração hoje, o século 21, se idolatra o amor romântico. A mulher não vai ser mulher se não for casada com um bom marido, não é assim? É ou não é, irmãos? Vocês não estão sabendo, não. Só o pastor que ouve. A mulher não vai ser mulher realizada se não tiver um filho que a chame de mãe. Por isso, compra a boneca reborn. Alguém disse assim, deixa a turma com o reborn, porque essa turma, se gerar filho, é um problema. Misericórdia. Vamos orar. Se você encontrar alguém com boneca reborn, não dá risada, nem muda a cara. Só fala assim, ó, Senhor, ajude essa tua filha. Se não for filha, faz dela filha, alcança, transforma. O amor que te falta, no madeiro, Jesus deixou bem claro o quanto é superior a qualquer tipo de amor humano. Se isso não curar o seu coração que foi despedaçado por alguém, nada irá curá-lo ou curá-la. Amados irmãos, nós temos agora então o privilégio de sermos pertencentes ao Senhor. Nós temos então agora um segundo caminho aqui, verso 19 ainda. Pertencemos ao Senhor. Será que vocês, 6:19, será que vocês não sabem, vamos bem forte juntos, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês... Então fomos comprados. Éramos escravos do pecado. E chegou um Senhor e nos comprou. Mas observem. 1 Coríntios, agora, nova versão internacional. Ela utiliza justamente na palavra doulos. E nós temos na nova versão internacional essa tradução. Qual é a versão que você tem aí normalmente? A palavra servo. 1 Coríntios 7:22. 1 Coríntios 7:22. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor, sendo escravo, é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. A palavra servo, na sua versão aí, no original, é escrito no original, é grego. A palavra lá, segundo John MacArthur, é doulos. Não, isso eu consigo ver também. Não precisa ser o MacArthur, não. O MacArthur fala mais coisa mais importante. Até eu consigo ver lá no grego. Cadê o Silvinho? Dá para ver no grego lá o doulos. Às vezes tem umas ramificações do verbo que já complica, mas dá para ver. A palavra doulos, de onde que vem as doulas, né, que hoje muitos conhecem? É uma relação de um serviçal, mas não apenas. A ideia é de um escravo. Notem, Cristo nos libertou, Cristo nos chamou, nos fez livre para fazer de nós escravos em Cristo. Todo presbiteriano sabe que uma referência só, Lucas, não serve para dar base hermenêutica. Vamos para outra. Efésios 6:6. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Obedeçam não porque estão vigiando, sejam escravos de Cristo, fazendo por causa de Cristo. A palavra novamente aparece ali, é doulos, escravo. Efésios 6:6 aponta então para nós que fomos libertos, nós que fomos comprados por preço, e o preço de sangue, agora temos um novo Senhor. E esse Senhor nos chama,
Se tem um senhor, tem que ter o quê então, nesse contexto de escravidão? Um servo, um escravo. Se ele é o senhor, tem que ter servo e escravo. Senão não fecha a conta. Romanos 6, 22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Amados irmãos, percebam um detalhe importantíssimo. Talvez você nunca ouviu falar de evangelho assim. Ser de fato cristão é ser um escravo de maneira que você saiba que Jesus é Senhor da sua vida e que você precisa viver agora uma vida de renúncia. Cristo lhe chama a você renunciar, a nós renunciarmos à nossa liberdade. Cristo nos chama a nos submetermos à vontade alheia. Não é a sua vontade agora em Cristo Jesus que importa. O que importa é a vontade dele. Está cheio de gente aí decretando. Vocês conhecem uma turma assim? Trabalha com ninguém assim, não? Não, vou orar, vou decretar e vai acontecer. Mas o que é isso? É o Senhor. Não estou falando com o servo, estou falando com o Senhor. A palavra de Deus nos apresenta, seja nós agora propriedade de Cristo. Nós somos controlados pelo Senhor, nós somos conduzidos para Ele, de maneira que nós agora podemos viver o Evangelho conforme Ele estabelece. Você já percebeu que escravo, você já viu um filme, né? A escravidão africana, esse contexto de escravidão e tráfico, ela é a pior que tem, até não gosto nem de citá-la. Vamos pegar o contexto da escravidão na época de Jesus, que tinha muitos escravos por causa de quê? Dívidas. E a pessoa era escravo, não para ser chibatado, mas de maneira que ele tinha que prestar conta. Não, eu tenho uma dívida aqui, eu não posso ir embora. Ele é o meu senhor. E notem, você tem algum escravo que vai dizer assim, olha, eu queria fazer um pedido aqui. Dá para colocar ventilador no teto, dá para colocar um travesseiro da NASA, dá para mim fazer com que o meu quarto seja diferenciado para ter internet 24 horas. Escravo pode exigir isso? Não. Está tendo algum problema na mensagem do Evangelho. A palavra de Deus nos mostra que não tem espaço para escravo. Eu cheguei aqui para pertencê-lo, mas eu tenho um sonho. Então, eu só vivo para realizar esse sonho. Você já viu algum escravo falar isso para o seu senhor? Não. Você já viu alguém, de maneira que ele é um serviçal, poder apresentar requisitos para poder de fato trabalhar, se ele é um escravo? Quando você ouve isso, amado irmão, de uma maneira tão chocante ao seu coração, é você entender que o escravo que agora vive para Cristo, ele não mais tem direito, ele pertence a Jesus Cristo. O Espírito Santo utilizou essa metáfora da escravidão para demonstrar da maneira mais impressionante o nosso relacionamento com Cristo. Ele nos comprou, Ele nos possui, somos devotos e devemos ser devotos a Ele, porque é Ele o nosso dono, obedecê-lo em todo momento, e não apenas quando dá vontade de obedecê-lo. É esse o convite do Evangelho. Paulo está dizendo, igreja de Corinto, vocês estão achando que a vida cristã, vocês são os senhores? Nós vivemos para fazer a vontade do nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Paulo está explicando aquilo que o Senhor Jesus deixou bem claro. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim,
faça o quê? Negue-se. Negue-se a si mesmo. Não há condição de viver a vida cristã verdadeira se nós não compreendermos que a nossa vida agora não é para fazer a nossa vontade. Nós não temos um Deus guru que a gente passa a mão na lâmpada e faz um pedido. Nós temos agora um Senhor para comandar, direcionar, e nós queremos ouvir a sua voz para que Ele nos conduza da maneira que lhe agrada. Isso diz respeito a ser escravo. Tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É por isso que eu digo, eu fui olhar um cantor, olha o grupo de louvor dela, Poliana. Eu vi o símbolo lá da igreja. Só pela capa, assim, que agora eu fico procurando música para a Olivia. Isso aqui é muito church, isso aqui é muito Tiago, não quero não, muda. Eu mudo. Aí quando você vê aquelas coisas assim, toda showman, né? 81 mil pessoas que já assistiu. Eu falei, mas o que é isso, né? Pega uma música da Raquel Novaes. Se tiver lá 20 mil, 30 mil, 10 mil, é muita coisa. Pega as igrejas que não tem essa mensagem aqui, mas que tem uma mensagem, ó, venha, que essa semana vai sair aquele consórcio para você. Diz amém, até a igreja que o presidente faz amém, fala amém. O problema é que nós temos vivido uma época perigosíssima, porque é negado o evangelho do Senhor Jesus para o seu povo. E nós começamos a pensar que o evangelho é isso mesmo, é fazer a nossa vontade. Vamos lá. Diz o texto. Paulo agora apresenta à igreja: vocês não mais podem viver para vocês mesmos. Cristo comprou vocês. Vocês agora pertencem ao Senhor. Mas notem, esse Senhor é diferente de tudo que você já viu a respeito de escravo. Você não conhece nada igual. Esse Senhor, Ele chama você de uma maneira diferente. Você é escravo dele, mas Ele te chama, Romanos 8,16. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse Senhor te chama para você ser um serviçal, não ter vontade própria, mas te chama de filho. E diz mais, 2 Timóteo 2,12, vamos ler bem forte, 2 Timóteo 2,12, se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se não negamos, Ele por sua vez não nos negará. Amados irmãos, você tem um Senhor, você tem um dono, mas que te chama de filho por meio de Cristo Jesus e que te chama para atravessar essa vida e um dia reinar com Ele eternamente. Vamos caminhar, que eu pensei que já estava acabando a mensagem, estou na metade. Vai ficar para o domingo que vem. Não, no outro. Uma frase de Agostinho: quanto mais servos de Cristo somos, mais livres nos sentimos. Isso aconteceu na sua vida? O Evangelho não é uma imposição moral. Não faz isso, não faz aquilo. Mas é um convencimento que nós agora pertencemos a outro. E quem nós queremos agradar não é a nós mesmos, mas o nosso dono. Ser escravo de Cristo é o caminho para a verdadeira liberdade. Porque somos escravos de Cristo. Somos livres da penalidade da escravidão e da degradação do pecado, e por isso nós podemos louvar o nome do Senhor. E agora, para nós terminarmos, versículo 20, vivemos para a glória de nosso Senhor. 6:20, diz assim: porque vocês foram comprados por preço,
Agora, pois, o quê? Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Somos morada de Deus. A palavra aqui santuário é naos. Não é um templo. O templo tinha o pátio, não tinha? Aqui, naos, é o santo dos santos, aonde colocava a arca da aliança com as tábuas da lei, tudo ali aonde era o local que só um podia entrar, o sumo sacerdote. Deus, por meio do apóstolo Paulo, traz uma palavra: a igreja é o naos, é o santuário de Deus. E agora, nós vamos viver como? Para a glória daquele que nos comprou. Nós pertencemos a Ele, e como é o nosso estilo de vida? Vamos ver? Note aí no capítulo 6, versículo 1. Um irmão leva o outro na justiça. Paulo diz, como assim? Versículo 7. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês, os irmãos, e na justiça. Olha só o verso 7 ainda. Para nós a solução. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Hoje nos nossos dias, a igreja brasileira, nós aprendemos isso, temos que pregar para o nosso coração. Nós somos uma igreja cheia de direitos. Não, porque eu estou no meu direito. Que direito? O nome de Cristo vai ser envergonhado? Então você não tem direito. Olha só o que Paulo diz. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? E eu gosto da palavra da revista atualizada, dano. Por que vocês não ficam com o dano? Ao invés de levar lá no tribunal e ele perguntar, vocês não são da igreja dos crentes? Ah, sim. Nem entre vocês resolvem os problemas? Paulo está dizendo, que vergonha, que derrota. Então Paulo está dizendo, por que você não sofre o dano? Não tem um crente aí maduro para dizer, não, olha, vamos rachar o prejuízo, você fica com uma parte, eu fico com outro. Talvez não encontrou, eu fico com todo, mas o nome de Cristo por minha causa não será envergonhado. É assim que um crente glorifica a Deus com a sua caminhada. Paulo está dizendo, nós devemos viver para a glória de Deus. O pecado do versículo 17, 6, 17. Antes um pouquinho, diz assim, versículo 15. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Paulo está dizendo, como assim? Vocês não entenderam que foram comprados, que possuem agora um outro dono, ele é senhor da vida de vocês. Vamos para o versículo tão conhecido, 12. Todas as coisas vocês falam e vocês sabem que são lícitas, porque a graça é sobre vocês. Mas Paulo responde, mas nem todas convém, nem todas se encaixam agora na vida de vocês. E continua, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Paulo está dizendo, a imoralidade, ela tem um ponto importantíssimo. Ela faz com que a pessoa fique aprisionada nela. A imoralidade sexual não é um pecado praticado de qualquer, digamos, gravidade. Ele é um dos mais graves. Paulo está dizendo isso. Porque ele é pecado contra o corpo. E Paulo está dizendo, vocês são crentes comprados. Vocês pertencem ao Senhor e agora vão colocar o corpo de vocês na prática da imoralidade? Não, vocês não podem fazer isso. Verso 17. Aqui que eu quero destacar o John MacArthur. Ele diz o seguinte, talvez seja forte para você, mas para você entender. Veja comigo o 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Aqui a ideia é de fusão. Já viu aquele material metálico?
aquece, derrete e faz uma fusão. A prostituição, a porneia, a prostituição, o adultério, a fornicação, todos os pecados relacionados à prática pecaminosa, a prática pecaminosa do sexo. Quando alguém pratica, seja ele jovem, a fornicação, não é casado ainda, seja a pessoa casada e promove adultério, tem um detalhe: se não é crente, tem um peso. Ele não é crente, ele não foi comprado, ele não pertence a outro, ele não vive para a glória de Deus. Mas quando eu e você somos crentes, se nós tropeçamos nesse pecado, o nosso irmão pastor MacArthur diz: você pega Cristo Jesus e leva ele lá para a cama, onde você vai cometer essa imoralidade. Cristo te acompanha, você arrasta Cristo para o seu pecado. Paulo está dizendo: nós pertencemos ao Senhor que nos libertou da maldição do pecado, e nós agora podemos dizer não ao pecado, porque fomos libertos, e agora o nosso corpo não mais nos pertence, pertence àquele que nos conquistou por meio do sangue derramado no madeiro. MacArthur diz assim: Alguém teria a petulância, a blasfêmia de cometer uma imoralidade sexual aqui dentro da igreja? Paulo está dizendo: quando qualquer um de vocês que foram lavados, comprados, justificados, remidos, pertencem a Cristo, se deitam com alguém, não sendo o seu próprio marido, não sendo a sua esposa, sexo fora do casamento, você está trazendo essa mesma noção de imoralidade, de blasfêmia. Por quê? Porque Paulo responde: Cristo ressuscitou, e todo crente, o seu corpo também ressuscitará, e o nosso corpo não pertence a você mesmo, mas pertence ao Senhor das nossas vidas. Quando nós pensamos a respeito disso, até nós podemos depois trabalhar mais sobre esse assunto, até desejo fazer isso, principalmente nesse contexto aqui bem específico. Nós temos vivido um tempo muito perigoso, que se assemelha ao tempo lá da igreja de Corinto. Hoje, a banalização do sexo na sociedade, ela tenta convencer a igreja, os jovens, os maridos, as mulheres, que é somente uma fuga. Amado irmão, eu gostaria que você caminhasse na sua mente para o resto da sua vida com essa imagem: se eu pratico tal ato, eu estou levando Cristo comigo para esse ato, porque eu pertenço não mais a mim mesmo, mas ao Senhor da minha vida. As jovens, guardem você para o casamento. Pastor, teólogo Whisper diz assim, que o sexo fora do casamento é como um assaltante que rouba um banco, tira alguma coisa que não é dele, rouba, leva com ele e nunca tem paz. E uma hora ou outra terá que pagar a conta. Já o sexo dentro do casamento é depositar dinheiro num banco com garantias, segurança e dividendos. O sexo dentro do casamento é o lugar de mais paz que nós podemos dizer: louvado seja o Senhor que preparou a família, o casamento para esse momento. Nós que fomos resgatados, nós que fomos alcançados pelas misericórdias do Senhor, devemos viver: Senhor, que eu possa caminhar com o meu coração rendido à Tua presença. Eu quero terminar com uma conclusão simples. Se você foi comprado, você não mais pertence a você mesmo. Cristo te resgatou da maldição do pecado.
Cristo te reconciliou na presença de Deus. E agora, amado irmão, Ele deixou bem claro o quanto lhe ama. Não permita você cair nas ciladas desse mundo. Um segundo aspecto, vivemos agora com discernimento. Vivamos com discernimento a nossa vida cristã. Pergunte todos os dias: o que o meu Senhor, o que o dono da minha vida deseja de mim hoje? Como eu posso agradá-lo? Porque assim nós viveremos não para nós mesmos, mas para o Senhor das nossas vidas. E um terceiro aspecto, Paulo disse isso, né? Fui crucificado com Cristo, agora não. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o terceiro, produza frutos em sua vida que glorifique a Deus. Estenda a mão para alguém que está bicudo para você. Esses dias um crente falou assim: pastor, mandei a mensagem em 2021, tinha convertido, pouco tempo. Briguei com meu primo lá, bobagem, mas pedi perdão. Até hoje eu estou escutando, né? Não importa. Você agiu como um crente, o nome de Cristo foi glorificado. Continue à disposição para perdoá-lo e abraçá-lo. Vai glorificar quem? O nome de Cristo. Para ele você é o bobo, porque você pediu perdão, ele nem falou nada. Mas para Cristo você está glorificando o nome dele. Amados irmãos, essa semana passada, eu vi uma família glorificar o nome de Cristo. Ela perdeu a filha com 14 anos, assassinada em Uberaba. Uma tesoura no pescoço. Uma morte brutal. O pai trabalhava na escola, crente, socorreu a criança, não deu tempo e morreu. Acredito que todos viram. A família do Daniel e a família da Rosana, eu vi os comentários lá no G1. Se fosse filha minha, eu matava. Não é assim que o coração que pertence ainda à vontade própria quer? E o Daniel e a Rosana, contei já para muitos aqui, no culto fúnebre da Melissa, pediu para o pastor, levantou a mão e disse: diga à igreja que ore pelo rapaz, que ore pela família. Eu conheço, o Daniel conhece a família, e eu quero que vocês saibam que nós já estamos orando pela família desse rapaz. Amados irmãos, no domingo, a família do Daniel, a família da Rosana, que sofreu o dano, não ficou lá na sua casa dizendo: com tantas pessoas, justo eu para perder a filha. Mas estavam no domingo, no culto, louvando ao Senhor da sua vida, o Deus que possui agora a Melissa, junto com eles, na glória. Eles estão aqui ainda, aguardando esse dia. Eu não sei qual é a maneira que você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu desejo que para nós seja uma lição bem menos dolorosa. Que a sua maneira de viver aponte que você pertence àquele que comprou você, é Senhor da sua vida, e você faz tudo para agradá-lo. E na presença dele, você encontra paz e satisfação. Fique em pé, vamos orar. Vem já a equipe de música aqui à frente.